Galera, a gente vai continuar aqui, né? A aula do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente está no tópico 6 aí, prática de ato infracional. Como eu venho adiantando para vocês, adolescente ele não pratica crime porque, quando a gente estudou para a Polícia Penal, a gente viu lá que crime, no conceito tripartite de crime é o quê? Fato típico, ilícito e culpável. O adolescente, ele não entra no fato culpável, porque ele é inimputável, ele não pode receber pena. Então, se ele pratica uma conduta análoga ao crime, como assim uma conduta análoga ao crime? Não tem nada no Código de Processo, no Código Penal? Subtrair para si coisa ali móvel mediante violência, grave ameaça, roubo. Ele pratica essa conduta. Está lá descrito no Código Penal como crime, mas ele não pratica crime. Então ele pratica uma conduta análoga a crime, que é o quê? Ato infracional. Então o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por um adolescente. E por que eu estou falando só adolescente? Porque criança, ela não pratica ato infracional. Se ela praticar, eventualmente, uma conduta descrita como um crime ou contravenção penal, ela vai estar sujeita a medidas de proteção. Ela não vai entrar no sistema aqui de medidas socioeducativas. Tranquilo? Tá. E quem são os inimputáveis, então? Quem são os inimputáveis? São os menores de 18 anos. São os menores de 18 anos. Aqui, gente, questãozinha clássica, né? Que banco gosta de pegar exemplo. Caiu isso na Polícia Penal. Pode cair também no IAS, que inclusive é a mesma banca. Qual a teoria que se adota na prática do crime? O ECA segue a mesma lógica. Teoria da atividade. Atividade, ou seja, a idade do adolescente ele é considerada na data do fato. Na data do fato, independentemente da data do resultado. Então, se vier algum caso concreto lá falando que a criança, o adolescente tentou contra a vida de uma pessoa quando ele tinha 17 anos e a pessoa morreu quando ele tinha 18 anos, aplica-se o quê? O ECA. Aplica-se o ECA. Beleza? Ato infracional, como falei, praticado por criança, não entra nessa lógica. Entra na lógica da medida de proteção. Beleza? Medida de proteção é que a gente estudou na aula passada. A gente vai entrar aqui agora nas medidas socioeducativas. Beleza? Medidas socioeducativas. Mas vamos lá. Praticado o ato infracional, o adolescente ele passa a ter, assim como um adulto, alguns o quê? Direitos, pô. Direitos. Lembra quando a gente estudou lá no começo da nossa aula de ECA, eu falei com vocês que a situação do adolescente ele não pode ser pior do que a de um adulto? Eu falei isso na hora do interrogatório, que no ECA fala que é ouvido primeiro, só que o adulto é ouvido por último. Pô, por que o adolescente vai ser tratado pior do que um adulto? Se o adulto ele é ouvido por último, beleza? Nessa situação aqui, vários direitos fundamentais que são dos adultos também são do adolescente. Por exemplo, ele não vai ser privado senão em flagrante delito, flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Tem direito à identificação e ser informado de seus direitos. Uma outra situação também, imediatamente, assim como acontece com o adulto, a sua apreensão, e aí, terminologia correta, tá? Ele não é preso, adolescente, ele é apreendido. Apreendido. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão em 24 horas, em 48 horas? Não, é imediatamente, é incontinente, comunicados à autoridade judiciária e à família ou à pessoa por ele indicado, tá bom? E é imediatamente, é desde logo. E outra coisa. Dependendo da gravidade da situação, a autoridade policial vai encaminhar o quê? Ministério Público, juiz.
A depender dos fatos, se não for tão grave assim, o que ele pode fazer? Analisar a situação e a possibilidade de liberação imediata com os pais ou responsável. Tá bom? Com os pais ou responsável, a depender da situação. Vai ter situação que não vai ter como. Vai encaminhar para o juiz. Beleza? Mas mesmo que ele seja liberado de forma imediata, não quer dizer que ele não vai responder. Pô. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser liberado de imediato não quer dizer que ele não vai responder. É igual o adulto. Pô. O adulto, às vezes, ele não pratica o crime e não fica preso, mas ele responde o processo depois. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Só que, gente, olha aqui. Quando a gente trata de prisão de adulto, às vezes o cara ele fica preso provisoriamente 1, 2, 3 anos e fica lá preso preventivamente. Para o adolescente, o ECA ele foi muito mais rígido e a jurisprudência tem entendido que esse prazo aqui ele é fatal mesmo, ele tem que ser observado. Tem que ser observado. Que é o prazo de quê? De internação provisória. O ECA estipula um prazo de 45 dias que o adolescente ele não pode ficar apreendido, detido, além desse prazo de internação provisória. Tá? Olha aqui, ó. A internação antes da sentença, ou seja, é a internação antes da sua condenação, né, antes da sentença final, ou seja, a internação provisória, vai ser determinado pelo prazo, olha aqui, ó, de 45 dias. E esse prazo, ele não pode ser prorrogado, beleza? Já vi questãozinha, ela coloca lá um caso, fala que tem muito processo na vara lá da infância, e por isso atrasou, aí o adolescente está preso há 50 dias. Tem que soltar imediatamente. Não pode, não pode. O prazo é máximo de 45 dias que ele pode ficar internado provisoriamente. Tá bom? Provisoriamente. Outra coisa também, ele tem o adolescente civilmente identificado, não vai ser submetido à identificação compulsória. Tudo decorre da Constituição também. Na Constituição tem essa regra. O civilmente identificado, ele não vai ser submetido à identificação compulsória, porque ele tem o RG, tem o documento de identidade ali. Não precisa ser. Salvo, olha aqui, ó, para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Isso lá na lei de identificação, por exemplo, o cara está com um documento rasgado, documento que está com suspeita de fraude, aí ele pode ser submetido. Beleza? Tem uma situação aqui interessante também, que fala, olha aqui, ó, o período de internação não pode ser cumprido em estabelecimento prisional. Prisional. É o seguinte, imagina que o adolescente ele é apreendido e ainda não tem a vaga para ele no estabelecimento de adolescente. Poderia ele ficar aguardando na repartição policial enquanto não abre a vaga? O ECA prevê essa possibilidade, mas num prazo muito exíguo, muito curto mesmo. E desde que seja assegurado a ele o direito de permanecer isolado de eventuais adultos. Olha aqui, é o artigo 185 do ECA. Ó. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Inexistindo na comarca a entidade com as características definidas no artigo 123, relacionadas aos adolescentes, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para localidade mais próxima. Beleza? Para ser internado, exemplo, no IASES. Sendo impossível a pronta transferência, ele vai aguardar a remoção, olha aqui, em repartição policial. Mas atenção, ó, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas. Aí o prazo é muito rápido. Não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias. Beleza? Sob pena de responsabilidade. Aqui eu não estou falando de prazo de internação provisória, não, de 45 dias. Aqui eu estou falando o prazo que ele tem para aguardar na repartição policial, para ser transferido, exemplo, por IASES. No máximo 5 dias só, tá bom? No máximo 5 dias.
Garantias individuais. O artigo 110, ele vem falando o seguinte: nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Começou. Essa garantia do devido processo legal, ela está lá na Constituição, que é o quê? Ser assegurado um mínimo de direitos para se legitimar uma condenação. Você não pode ser processado sem um advogado. Você não pode ser processado sem direito à audiência, de produzir prova, de você, o Ministério Público, ele demonstrar que você realmente praticou um crime. Para o adolescente, a mesma coisa. Então, esse devido processo legal, ele garante o quê? Várias garantias processuais. Quais? Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. A citação permite que ele apresente sua defesa por meio de um advogado. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias. Defesa técnica para o advogado. Assistência gratuita e integral aos necessitados. Às vezes ele não tem dinheiro. Dá-se um defensor público para ele. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade. Solicitar a presença dos pais ou responsável, mas olha aqui, ó, em qualquer fase do procedimento. Qualquer fase. Audiência, qualquer fase. Os pais têm o direito de acompanhar o filho adolescente que está sendo responsabilizado por um ato infracional. Beleza? Medida socioeducativa. Aí é o seguinte, praticou o ato infracional, ele vai estar sujeito a uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, gente, é o seguinte, a lógica dela é completamente diferente de um crime, de uma imposição de uma pena, beleza? Completamente diferente. O ponto central da diferença é a quantidade da pena. Por exemplo, o juiz, quando ele condena um adulto, falei na aula passada, ele condena uma pena fixa, não é? O furto é de 1 a 4 anos. Aí ele vai lá e condena 2 anos de reclusão. Aí o cara vai cumprir 2 anos de reclusão. Medida socioeducativa não funciona dessa forma. Por quê? A ideia da medida socioeducativa, a finalidade principal dela, além, óbvio, da finalidade impositiva, de sanção, de retribuição, ela tem uma finalidade pedagógica. Pedagógica educativa. Então, se o adolescente ele demonstrar ali no processo de cumprimento da medida socioeducativa que ele está tendo condições de se reabilitar, de voltar ao seio da comunidade, o juiz ele vai modificar ou até mesmo extinguir a medida socioeducativa. Por isso que ele não fixa prazo. Por isso que ele não fixa prazo. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Coloquei para você um trecho de uma doutrina aí, que fala que é a manifestação do Estado em resposta ao ato infracional praticado por menor de 18 anos, de natureza impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva inibir a reincidência, desenvolvida a finalidade principal, essa aqui, ó. Finalidade pedagógica educativa. Lembra que a gente estudou das medidas de proteção, que o rol era exemplificativo? Aqui não. Aqui o rol é taxativo, ou seja, são só o rol, só o rol que a gente vai ver aqui agora. Não tem como ampliar, porque aqui a gente está tratando de responsabilização. É como se fosse direito penal. Não é direito penal, mas pega as garantias do direito penal, como a taxatividade, legalidade. Então, ó, quais são as medidas socioeducativas que o juiz pode aplicar ao adolescente infrator? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Aqui, só para adiantar, do inciso 1 até o inciso 4, meio aberto. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, aberto. Aqui já passa a ter
um regime de restrição da liberdade, tá? Restrição da liberdade. Entre o meio aberto, a liberdade assistida é a que mais impõe limites ao adolescente, a liberdade assistida. Que a gente vai ver um por um agora, tá bom? Um por um. Além das medidas socioeducativas, de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, o juiz ele pode aplicar também as medidas de proteção. Beleza? Junto ou isoladamente. Beleza? Então vamos lá. Para aplicar, tá, o juiz ele vai ter que escolher. Porque ele pode, em qualquer situação, ele pode aplicar quaisquer medidas aqui. Mas como que ele vai aplicar isso? Tem algum parâmetro? Tem. Capacidade do adolescente cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado. Porque um ato infracional análogo ao homicídio é diferente de um ato infracional análogo a um furto, por exemplo. A depender da situação, as medidas socioeducativas são diferentes. Tranquilo? Lembra que a Constituição ela proíbe a pena de trabalho forçado? Lembra? Então, aqui é a mesma coisa. O ECA vem tratando isso de forma explícita. Em hipótese alguma, e sob pretexto algum, será admitida prestação de trabalho forçado. Aí, a questão dos adolescentes portadores de deficiência. Eles vão receber tratamento individual e especializado em local adequado. Como eu falei com vocês, ó, é possível a acumulação de medidas socioeducativas e medidas de proteção. Imagina um adolescente que está com a família desestruturada, o que o juiz pode fazer? Além de aplicar medida, por exemplo, de internação, pode colocar os pais frequentar curso, ou o próprio adolescente frequentar curso. Ele pode acumular medidas de proteção com medidas socioeducativas. Beleza? Imagina a situação seguinte. O adolescente ele está cumprindo pena no regime de liberdade assistida. Só que aí ele não cumpre nada. Desobedece, faz um monte de cagada. O juiz pode substituir a medida de liberdade assistida por outra? Pode. Inclusive uma medida mais gravosa. Pode colocar num regime de semi-liberdade ou até mesmo num regime de internação. Só que é o seguinte. Para ele regredir o adolescente, ou seja, pegar uma medida mais leve para uma mais pesada, ele vai ter que ouvir o adolescente primeiro. Dá ao adolescente a oportunidade de se justificar. Inclusive, tem uma súmula sobre isso. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Aí é o seguinte, gente. A internação, presta atenção aqui, por favor, olha aqui. A internação, qual é o prazo da internação? Prazo máximo. 3 anos, não é? 3 anos. Só que o ECA ele vem com um prazo específico de internação nessa situação aqui. Qual que é a situação? Regressão. O adolescente ele está cumprindo semi-liberdade ou a liberdade assistida e regride para internação. Nesse caso aqui de regressão para internação, perceba, regressão para internação, ele vai ficar internado no máximo 3 meses. 3 meses. Porque a medida de internação, ela não está sendo aplicada de forma direta, imediata, mas como forma de regressão. Então a gente tem um prazo de 2 prazos diferentes aqui para a internação. A internação sendo aplicada de forma imediata, o adolescente ele foi sujeito a uma medida socioeducativa de internação, prazo máximo de 3 anos. E existe outro prazo de internação, que é quando o adolescente ele está em outra medida socioeducativa e regride para a internação. Nesse prazo de regressão, o prazo é de 3 meses. 3 meses, tá bom? Gente, outra coisa. Quem estudou o processo penal tá tranquilo aqui, porque tudo que a gente está falando aqui
A gente já estudou em processo penal, só que está sendo aplicado para os adolescentes. Outra coisa que é óbvio que é aplicado aos adultos e também é aplicado aos adolescentes. Pô, tem que comprovar a autoria e materialidade da infração, pô. Tem que comprovar que o adolescente, pegar um caso de um ato infracional análogo ao homicídio, tem que comprovar que o adolescente matou, foi ele que matou, autoria, materialidade. Tem que comprovar que realmente houve a morte e que a morte foi ocasionada pelo adolescente. Beleza? Inclusive, isso é tão sério que, por exemplo, o adolescente, ele confessa que ele matou. Só que não tem prova nenhuma, só tem a confissão dele. Você acha difícil um adolescente confessar um crime praticado por um adulto para livrar o adulto? Hã? Claro que não, né? Ele sabe que ele vai ficar 3 anos internado. O adulto às vezes pode coagir ele a confessar e o adulto se safar e o adolescente ficar internado. Por isso, a jurisprudência, inclusive, tem súmula da STJ que fala o seguinte: no procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente, que ele pode confessar por diversos motivos, pô, inclusive para livrar um adulto. Perceba? Então é nula a desistência de outras provas em razão da confissão do adolescente. Beleza? Então, tem que estar comprovada a autoria e materialidade. Só que essa comprovação, perceba aqui, essa comprovação de autoria e materialidade, ela é excepcionada em 2 situações. Qual situação? Qual situação não há necessidade de haver uma comprovação categórica, impositiva de autoria e materialidade? Em 2 situações: remissão e advertência. O que é remissão? Remissão é perdão que o Ministério Público ele concede ao adolescente antes de iniciar o processo. Ou o próprio juiz concede também, como forma de extinguir o processo que já foi iniciado. Essa remissão, ela pode vir acompanhada de algumas medidas socioeducativas, exceto medidas que impõem privação de liberdade. Pode, por exemplo, vir acompanhada com obrigação de reparar o dano. Mas a remissão, ela não acarreta condenação. Condenação, não. É como se fosse, num processo penal, uma transação penal, um acordo lá que faz com o Ministério Público e o processo acaba. Beleza? Estou tentando só fazer analogia com o processo penal. No ECA, há essa possibilidade de o processo nem se iniciar por meio do quê? Da remissão. Da remissão. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a gente vai estudar daqui a pouco a remissão. Óbvio, ela não implica reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. É possível acumular a remissão com a medida socioeducativa, óbvio, diversa da internação e da medida de semi-liberdade. Vocês conseguem raciocinar por que não, né? Por que eu não posso acumular remissão com medida de internação? Pô, porque o cara vai ficar preso, pô, vai ficar detido lá. Aí não. Aí tem que ter um processo judicial que comprove a culpa dele. Agora, medidas normais, o adolescente ele pode aceitar a remissão e reparar o dano. E não vai acarretar responsabilidade para ele. Ele não vai ter uma ficha suja, entendeu? Não, porque é uma remissão, é um perdão. A outra medida socioeducativa em que não há necessidade de comprovação da autoria e materialidade é a advertência, que é uma mera admoestação verbal. Para aplicar a advertência, basta o quê? Indício suficiente de autoria. Perceba que não precisa de comprovação da autoria, basta indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade. Estamos indo, gente? Estamos indo? Sei que está todo mundo cansado. Eu também estou cansado, vindo de plantão, amanhã vou outro plantão. Mas vamos lá. Qual a idade máxima? Já vimos isso também, né?
Já vimos isso. Qual é a idade máxima para cumprimento da medida socioeducativa? 21 anos. Oi? 21 anos. Ele vai ser liberado, o ECA fala, compulsoriamente. Compulsoriamente. Perceba, então, se ele completa 18 anos, ele não é liberado compulsoriamente. Ele vai ser liberado aos 20... Alguém sabe por quê que o ECA coloca? Se aplica até os 21 anos? A gente fala 21, mas por que é 21 anos? Alguém sabe? Por isso. Antes do Código Civil de 2002, a maioridade civil era o quê? 21 anos. E havia uma diferença de maioridade civil e maioridade penal. A maioridade penal, antes do Código de 2002, era 18 anos. A maioridade civil, 21. O Código, e perceba, o ECA de 1990. Então, naquela época havia essa diferença. Maioridade civil, 21. Maioridade penal, 18. Veio o Código Civil de 2002 e igualou. Ficou tudo 18 anos. Tudo 18 anos. Veio alguns doutrinadores e falaram o seguinte: ora, já que o Código Civil igualou as maioridades, não há necessidade mais disso. Aos 18 anos, não se aplica mais o ECA, porque a maioridade penal se igualou à maioridade civil, se igualou à maioridade penal. A jurisprudência concordou com isso? Não. Por quê? Porque o ECA é uma lei específica. Para eu retirar a aplicação do ECA para o pessoal até 21 anos, eu tenho que ter uma modificação no ECA. No ECA. Tem até súmula sobre isso. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Justamente porque é uma lei específica. E a alteração que teve no Código Civil, de 21 para 18, não interfere no ECA. Não interfere no ECA. Outra coisa interessante também é o prazo de prescrição. Vamos lá. Em quanto tempo o Ministério Público, o juiz ali, tem para aplicar a medida socioeducativa? A gente sabe que no processo penal, no direito penal, sujeitos a um prazo de prescrição. Os prazos de prescrição, lá do Código Penal, estão lá no artigo 109. Por exemplo, tem um prazo lá de até 1 ano, se aplica prazo de prescrição de 3 anos. Abaixo de 1 ano. Né? De 1 a 2, aplica-se o prazo lá de 3. Depois 4. Tem um prazo lá que é para crimes entre 2 a 4, que se aplica o prazo prescricional de 8 anos. Lá no Código Penal, tá? Lá no Código Penal. Se aplica o prazo prescricional de 8 anos. Aí pensa comigo, qual foi o raciocínio da jurisprudência? Ora, a internação, o prazo máximo dela é o quê? 3 anos. 3 anos. Se o prazo máximo é 3 anos, pegando esse prazo, jogando lá no Código Penal, eu chego a um prazo prescricional de 8 anos. De 8 anos. Só que tem um problema. No Código Penal, tem um redutor de metade do prazo prescricional para quem tem até 21 anos na data do fato ou é maior de 70 na data da sentença. O prazo cai pela metade. Um prazo que é de 8 anos cai para 4. Como adolescente, por óbvio, é o quê? Menor de 21 anos, quando pratica o ato infracional, menor de 18, aplica-se a ele o quê? O redutor de metade do prazo prescricional. Logo, a aplicação da prescrição para a medida de internação é de 4 anos. 4 anos. Ou seja, delegado, Ministério Público, juiz, eles têm um prazo de 4 anos para instaurar o processo, aplicar a medida socioeducativa. Beleza? Então vamos lá. Resumindo aqui, as principais características da medida socioeducativa. Tem que observar a capacidade do adolescente de cumprir, as circunstâncias, a gravidade. Porque eu falei com vocês, não tem um prazo fixo, o prazo é máximo
de 3 anos, e o juiz ele tem que reavaliar essa situação a cada 6 meses, né? É vedado imposição de trabalhos forçados. Depois vocês dão uma lida aí, ó. Tá bom? Eu resumi tudo que eu falei aqui nesse quadrinho aqui, beleza? Vamos ver agora as medidas, cada uma. Advertência. Advertência. É a mais branda, né? Que é uma mera admoestação verbal. O juiz adverte o adolescente. Adverte o adolescente. Pode ser aplicada, como eu falei com vocês, ó, independentemente de prova cabal acerca da autoria. Sendo suficiente o quê? Prova da materialidade e indícios. Perceba aqui, ó. Indício suficiente de autoria. Não precisa de comprovação da autoria aqui. Mas eu já falei com vocês a questão da advertência. É uma das exceções, ao lado da remissão. Remissão. A outra medida socioeducativa, obrigação de reparar o dano. Aqui, gente, é para ato infracional com reflexo, olha aqui, patrimonial, pô. Furtou a vítima, causou um dano à vítima. Ele vai ser sujeito à medida socioeducativa também de obrigação de reparar o dano. Beleza? Obrigação de reparar o dano. Ele vai fazer, como que ele vai reparar esse dano? Vai restituir a coisa, vai promover o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compensar o prejuízo à vítima. Só que vai haver situação em que o adolescente ele não vai ter como mesmo. Impossível ele cumprir essa medida. Aí, em caso de manifesta impossibilidade, a medida pode ser substituída por outra medida adequada. Beleza? Prestação de serviço à comunidade. Interessante aqui também, porque tem prazo, cara. Tudo que tem prazo, liga o alerta. Liga o alerta, porque a banca ela pode vir aqui. Beleza? Pode vir aqui. Prestação de serviço à comunidade é o quê? Realização de tarefas gratuitas de interesse geral pelo período, olha aqui, não excedente a 6 meses. Ou seja, é um período máximo. Período máximo de 6 meses. Por que eu estou focando no máximo de 6 meses? Porque a gente vai ver outra medida aqui, que é a liberdade assistida. É outra lógica, tá bom? Mas calma aí. Então, na medida prestação de serviço à comunidade, ele vai cumprir pelo período máximo de 6 meses. Onde? Em entidades assistenciais, hospitais, escolas ou programas comunitários ou governamentais. Aqui, gente, essa medida de prestação de serviço à comunidade, ela é uma medida que o juiz aplica e o adolescente está na rua, beleza? Ele está solto. Então, aqui, a ideia é não prejudicar o quê? A escola, não prejudicar eventual trabalho do adolescente. Por isso que ela vai ser cumprida em jornada máxima de 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis que não prejudiquem a frequência à escola ou à jornada de trabalho. Normalmente, ela vai ser fixada onde mesmo? Finais de semana, feriados. Tranquilo? Liberdade assistida, como eu falei com vocês, é a mais rígida entre as do meio aberto. Entre as do meio aberto, beleza? Aqui, a ideia da liberdade assistida é como se o adolescente tivesse em liberdade e alguém tivesse o quê? Assistindo ele. Ou seja, auxiliando, orientando o adolescente. O juiz ele designa alguém para fazer isso. Uma pessoa ela vai ficar responsável, uma pessoa capacitada que vai acompanhar o adolescente. Beleza? Essa liberdade assistida, como falei com vocês, lembra que na prestação de serviço à comunidade, o prazo máximo é de 6 meses? Aqui é o contrário. O prazo mínimo é de 6 meses. Ó, prazo mínimo de 6 meses. Beleza? E o máximo, óbvio, pode ser aplicado o prazo máximo de 3 anos da internação, por analogia, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída. Quem que é essa pessoa que vai acompanhar o adolescente? É um orientador. É um orientador. O que esse orientador ele vai fazer? Cara, é como se fosse um tutor, um curador ali que vai ajudar efetivamente o adolescente. Vai
supervisionar, olha aqui, ó, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente. Vai ver se ele está tirando nota boa, se ele está frequentando a escola, vai apresentar relatórios, vai tentar buscar o quê? Profissionalização do adolescente, promover socialmente o adolescente e sua família. Tá vendo? Vai, tipo assim, colocar o adolescente no eixo. Basicamente é isso. Essa é a figura do orientador. Então, olha aqui, ó, não confunda aqui, tá? Coloquei de novo para vocês. Não confunda prestação de serviço à comunidade, que é o máximo de 6 meses, com liberdade assistida, que é o mínimo de 6 meses. Beleza? Caminhando para o final aqui, a gente passa até agora as medidas que privam a liberdade do adolescente. A gente tem 2 medidas que privam a liberdade. O regime de semi-liberdade e o regime de internação. Na medida de semi-liberdade, faz uma analogia com o regime semiaberto, tá? Ela priva, em parte, a liberdade. Ela pode ser fixada desde o início, assim como os adultos acontece, pode acontecer desde o início também, ser condenado no regime semiaberto, aqui também. Pode ser condenado direto no regime de semi-liberdade. Ou como forma de transição para um meio aberto. O cara estava na internação, o que ele vai acontecer? Progride para semi-liberdade. Semi-liberdade. Aí, nesse caso aqui, do regime de semi-liberdade, ele vai trabalhar e estudar durante o dia. E no período noturno vai ficar recolhido em entidade especializada. Cuidado aqui também. Aqui tem uma diferença grande do regime de semi-liberdade para internação. Por quê? No regime de semi-liberdade, as atividades externas, atenção aqui, ó, não depende de autorização judicial. Não depende de autorização judicial. Tá bom? Até porque ele está fora da entidade de IAS, por exemplo. Ele está fora. Ele só vai para lá de noite. Atividades externas, trabalho externo, não depende de autorização judicial. Porque faz parte da natureza da medida, pô, do regime de semi-liberdade. Semi-liberdade. Tem prazo máximo? O ECA fala que se aplica o prazo de 3 anos da internação também. Ou seja, ele pode ficar no máximo 3 anos neste regime de semi-liberdade. Tá bom? E internação, para a gente finalizar. Aqui sim. Aqui é a medida mais gravosa. Comparando, é a prisão do adulto. Beleza? É a prisão do adulto. No regime fechado. Aqui para o adolescente é chamada de internação. A internação, como eu falei com vocês, a lógica é completamente diferente da prisão. Aqui ela vai se reger por 3 princípios. 3 princípios. Princípio da brevidade, princípio da excepcionalidade e princípio do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Beleza? Olha aqui. A brevidade. Óbvio. Tem que ser rápido, pô. Tem que ser breve. Se o adolescente demonstrou que ele tem capacidade de progredir, de voltar ao eixo, de fazer o bem, o juiz vai ou acabar ou progredir ele de regime. Beleza? Então, logo se verifica o avanço, ó, ela tem que ser substituída ou mesmo encerrada. Beleza? Porque a medida de internação ela é regida pelo princípio da brevidade. Brevidade. Outra coisa, excepcionalidade. Excepcionalidade. A medida de internação deve ser aplicada com extrema cautela em situações peculiares especificamente previstas em lei. A internação somente pode ser aplicada quando outra não se mostrar mais adequada. Estão lembrando de alguma coisa do processo penal? A prisão é o quê? Última rácio. Última rácio. Só quando as outras medidas não se mostrarem adequadas, aqui é a mesma coisa. A internação é a última das últimas das últimas, pô. Beleza? A gente vai ver aqui as hipóteses de internação também, tá? É crimes graves mesmo. Crimes não, atos infracionais graves. E respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Aqui, como eu falei com vocês, a lógica do ECA não segue a lógica do Código Penal.
Beleza? Não segue a lógica. Aqui, o objetivo é ressocializar o adolescente. É ressocializar o adolescente. Por isso que ela prevê um rol de garantias ao adolescente privado de sua liberdade. Eu coloquei para vocês o rol de direitos. E a gente já estudou esse rol de direitos. Beleza? Tanto que eu falei aqui, ó. Verificada a melhora dele, o que vai acontecer? Substitui por outra menos gravosa. É diferente dos adultos. O adulto ele tem que cumprir o prazo lá. 50% da pena, 60% da pena. Ah, eu já estou melhor já. Estou melhor com 20% da pena. O problema é seu. Vai esperar cumprir o prazo. Aqui não. Aqui a lógica é diferente. O adolescente demonstrou melhora, o que o juiz vai fazer? Progredir. Ou mesmo encerrar. Aqui, a questão das atividades externas. Cuidado que é diferente do regime de semi-liberdade. As atividades externas no regime de semi-liberdade, ela faz parte da própria medida, pô. Porque ele fica fora durante o dia, ele só se recolhe à noite. Aqui não. Aqui, ó, as atividades externas é possível, mas olha aqui, ó. Mas fica a critério da equipe técnica da entidade. O pessoal do IAS. Fica a critério da equipe técnica da entidade. Vírgula. Salvo expressa determinação judicial em contrária. Beleza? O juiz pode falar, não, nesse caso aqui, ele pode ter atividades externas. Ou não pode ter atividades externas. Beleza? É diferente do regime de semi-liberdade. No regime de semi-liberdade, independe de autorização judicial, determinação judicial. Beleza? Caminhando para o final. Prazo de cumprimento da internação. Falei com vocês. Tem prazo determinado? O juiz fixa lá. Vai ficar internado por 2 anos. Não tem prazo determinado. Tá, mas como que o juiz vai saber que o adolescente ele melhorou, piorou? Por meio da reavaliação. Periodicamente, no prazo máximo de 6 meses, ele vai ser o quê? Ele vai reavaliar. Beleza? Reavaliar. E ele vai ficar sujeito a um prazo máximo de cumprimento. Qual prazo é esse? De novo, 3 anos. Ou quando ele completar 21 anos. O que acontecer primeiro? São 2 prazos. Ou quando completa 3 anos, ou quando ele faz 21 anos. Olha aqui. Ou é no máximo de 3 anos, ou ele completa quando ele completa 21 anos. Só que cuidado de novo com esse prazo máximo de 3 anos, tá? Cuidado aqui. Se for em hipótese de regressão, ou seja, descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, qual que é o prazo? 3 meses. 3 meses, tá bom? Aí se ele está num regime de internação, vai progredir? É óbvio. É o juiz que vai mandar, pô. Autorização judicial, precedida de manifestação do Ministério Público. Beleza? Quais são as hipóteses, então, de internação? Gente, internação é a última das últimas das situações. É para situação realmente grave. Olha aqui, então, ó. Ato infracional cometido mediante, olha aqui, grave ameaça ou violência à pessoa. Tranquilo? Grave ameaça ou violência à pessoa. Homicídio, roubo, extorsão, uma série de crimes, se cometidos pelos adolescentes, vão ser atos infracionais análogos a crime. Ou, olha aqui, reiteração no cumprimento de outras infrações graves. Tráfico de drogas, por exemplo. Então, perceba aqui. Se o adolescente é primário pratica um crime de tráfico de drogas, esse fato, por si só, porque ele não está reiterado, ele praticou uma vez só um crime de tráfico de drogas. É uma infração grave. Só que não é uma infração praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então não cabe internação. Tá percebendo aqui? Quando que vai caber internação? Se for o quê? Reiteração no cometimento de outra infração grave. E aqui, gente, esquece o conceito de reincidência. Que reincidência é quando se pratica um novo crime depois de transitada em julgado a sentença que condena por crime anterior. Ou seja,
eu tenho que praticar um crime, ser condenado, transitar em julgado a sentença que me condena. Depois de transitar em julgado, eu pratico um novo crime. Aqui não. Aqui não tem essa lógica da reincidência. Se eu pratiquei um tráfico, depois pratiquei outro tráfico, nesse segundo tráfico o juiz já pode decretar a internação do adolescente. Porque reiteração não tem nada a ver com reincidência. Reincidência é instituto de direito penal. Beleza? Penal. Então, nesses casos aqui, ó, de cometido mediante grave ameaça, violência à pessoa, ou reiteração de infrações graves, prazo de 3 anos, beleza? Agora, se for hipótese de regressão, ou seja, descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, prazo de 3 meses. Não há prazo mínimo, ele reavalia a medida a cada 6 meses e a liberação compulsória é aos 21 anos. 21 anos. Beleza? Aí eu coloquei a diferença aí, ó, de regime de semi-liberdade para a internação, beleza? Dá uma lida depois para sistematizar tudo que a gente já viu aqui agora, tá bom? Aí, ó, por exemplo, a súmula que eu falei com vocês aqui, ó, tráfico de drogas. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação. Por que não? Porque o tráfico de drogas não é com violência ou grave ameaça à pessoa. Para isso tem que ter o quê? Uma reiteração. Beleza? É diferente dos crimes, dos atos infracionais mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O adolescente ele pode ser primário aqui. Pode vir um exemplo lá falando que ele é primário, não tem antecedentes. Mesmo assim, é cabível a internação. Tá bom? Já falei com vocês, né? Depois vocês dão uma lidinha aí na apostila. Já falei também de descumprimento. Olha aqui, ó. O cumprimento da medida de internação não se confunde, nem deve ser assemelhado à pena da prisão. Ou seja, o local de cumprimento de internação deve ser destinado exclusivamente ao adolescente. Esses devem ser separados e agrupados de acordo com a idade, complexão física e gravidade do ato praticado. Você não pode colocar um franzino junto com um moleque que parece ter 20 anos. As atividades pedagógicas são, olha aqui, obrigatórias para todos os internos, inclusive aos provisórios. Você para pensar, né? Pô, vai dar escola menino que vai sair daqui a pouco? O ECA fala, inclusive para os provisórios. Beleza? Aí ele fala da questão da incomunicabilidade. Para o adulto também não é possível isso. Você não pode deixar uma pessoa incomunicável. Beleza? Incomunicável é diferente da suspensão de visitas. Uma coisa é ser incomunicável, que o advogado não pode ter nem acesso. Não. Incomunicabilidade não se aplica. Agora, suspender visita, pode suspender. Inclusive dos pais ou responsável. Aí é mediante determinação judicial. Beleza? Aí, gente, eu coloquei uma série de direitos do adolescente internado. Não vou ler todos, não. Dá para vocês lerem uma simples leitura que já basta, tá bom? Ó, entrevistar-se pessoalmente com o representante do MP, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor. Tudo que é extensível aos adultos também, pô. Se aplica aqui aos adolescentes. Tranquilo? Vamos responder algumas questões, a 59 até a 66. Ó, questãozinha da prova passada, IASES 2023. Referente aos direitos individuais dos adolescentes previstos no ECA, assinale a alternativa incorreta. Marcaram qual? Letra E, né? A internação antes da sentença, ou seja, internação provisória,
pode ser determinado pelo prazo máximo de 45 dias, na verdade, né? Não 90 dias. O resto está tudo certo. Não vou precisar ler aqui não, né? Tranquilo, né? O erro está aqui nos 90 dias. De novo. Ó, Vila Pavão, mesma questão. Cobrou o que aqui? Internação antes da sentença. Prazo de 45 dias. De acordo com o ECA, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a algumas medidas específicas. Essas medidas serão aplicadas conforme a gravidade e incluem encaminhamento a curso ou programa de educação, advertência, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Aula passada, isso aqui, todas estão corretas. Letra C. De acordo com o ECA, caso seja comprovada a prática de um ato infracional por parte de um adolescente, a autoridade responsável poderá decidir pela aplicação de uma ou mais medidas socioeducativas. Essas medidas incluem liberdade assistida, obrigação de reparar o dano, internação em estabelecimento educacional. Letra A, né? Conforme o ECA, as medidas socioeducativas são previstas no artigo 112 e têm objetivos específicos. Dadas as proposições a seguir, ele quer que você marque a que mais se alinha aos preceitos legais estabelecidos. Vamos lá. Fomentar a responsabilização do adolescente perante as consequências do ato infracional, preferencialmente incentivando a reparação. Desaprovar a conduta infracional, observando os limites legais de privação de liberdade ou restrição de direitos. Promover a integração social do adolescente e garantir seus direitos individuais e sociais, destacando a relevância de advertência e orientações. Todas estão corretas. Gabarito, letra A. Ele quer a alternativa incorreta. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Tranquilo, né? Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados em instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária. Sim. Perfeito. Excepcionalmente, a entidade acolhe o adolescente, mas comunica em 24 horas ao juiz. A liberdade assistida será adotada sempre se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. D. Qualquer adolescente poderá ser privado de sua liberdade com ou sem flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Não. Ou em flagrante, ou é por meio de ordem judicial. Letra D. A liberdade assistida consiste em uma medida socioeducativa aplicada a adolescentes que cometeram atos infracionais. Diferente da privação de liberdade, essa medida permite que o adolescente continue vivendo na comunidade, mas sob acompanhamento e supervisão de um orientador, designado pela Justiça. A liberdade assistida será aplicada quando for a medida mais adequada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Para isso, um orientador capacitado será designado, podendo ser indicado por programas sociais. Cabe ao orientador, sob supervisão da autoridade competente, promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo orientação, inserindo-o, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula, diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho. Todas são funções do orientador. Para finalizar,
São direitos do adolescente privados de liberdade, entre outros os seguintes, exceto, ele quer incorreta, né? Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, sim. Peticionar diretamente qualquer autoridade, sim. Avistar-se reservadamente com seu defensor, sim. Receber visita, ao menos semanalmente. Semanalmente.